Bom dia, crianças! Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro. Estamos quase acabando mais uma semana, né? O nosso mês de outubro está indo muito rápido. E aí, ontem nós tivemos a nossa aula de história falando sobre os primeiros grupos que formaram o nosso povo brasileiro amado, né? Que somos nós, essa cultura tão diferente. E hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, falando um pouco sobre essa mistura que é o povo brasileiro. E aí eu pergunto, vocês já perceberam quanto a gente é diferente? Vamos pensar na nossa salinha de aula. Tem criança negra, tem criança branca, tem criança que tem um olhinho meio puxadinho, tem criança de cabelos cacheados, escuro, tem criança de cabelo liso, mais claro. Somos todos muito diferentes. Mas por quê? Porque somos a mistura de várias raças. E ontem a gente conheceu 3 delas, que foram as primeiras, né? Que foram os indígenas, os portugueses e os africanos. Muito depois vieram outros, né? Vieram os italianos, vieram os japoneses, vieram muitas outras raças que se juntaram, foram se casando com uma pessoa daqui, foram se casando com um africano, com um índio, e formou o que a gente é hoje. Talvez na família de tia Jeane, como minha avó é negra, eu tenho um pouco de descendência africana. E essas culturas trouxeram consigo muitos costumes e muitas tradições que eram dos povos deles e que hoje a gente faz e desenvolve e às vezes nem sabe de que origem ela é. A maioria dos nossos costumes são indígenas e muitos africanos, por eles serem os primeiros grupos a formarem a nossa população. Eu lembro que a gente tinha comentado que português, por que a gente fala língua portuguesa? Porque nós falamos a língua de Portugal. Lá eles também falam português um pouco diferente da gente, mas bem parecido. Então por isso chamamos língua portuguesa. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo da Turma da Mônica que fala um pouco sobre essa mistura de raças. Vamos lá? E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Viu que legal? E bem explicativo. Então essa miscigenação que ele fala é justamente a mistura de raças. Quando duas raças, um homem e uma mulher de raças diferentes, se casam e têm filhos. Então esses filhos foram frutos dessa miscigenação. Por exemplo, se uma pessoa portuguesa
casar com um índio, né? Ele vai fazer uma mistura e dar origem a uma nova raça, com um tom de pele diferente, não vai ser nem branco, nem negro, nem índio. Então é assim que se formou nós brasileiros, essa mistura, essa miscigenação de várias raças. Aí lá no nosso livro de história, na página 45, nós temos um pequeno texto que fala justamente dessa união de costumes. E eles trazem aqui como exemplo os costumes africanos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Bahia. A Bahia é um estado aqui do Nordeste e ela tem a concentração de muitos negros que são descendentes dos africanos que foram trazidos forçadamente para serem escravizados aqui pelos portugueses. Então lá há uma concentração muito grande e os costumes africanos lá são muito fortes, inclusive na arquitetura, nos prédios, nas casas, né, nas construções que tem lá, que são bem antigas. Então, no nosso livro, ele fala sobre a cidade de Salvador e os exemplos que elas trazem do passado, né? Ele traz alguns exemplos que foram muito fortes e até hoje marcam essa cidade por ser uma cidade histórica. Outra coisa que o texto traz é falando sobre os costumes indígenas que estão presentes em várias formas de viver do brasileiro. Ontem Tia Jeane falou que os portugueses tiveram que se adaptar aos novos costumes da nossa terra. Então eles tiveram que aprender muitas coisas, né? Como pescar, andar de canoa, dormir de rede, construir casas de palhas e madeiras. Então, isso era preciso para que ele pudesse sobreviver aqui, porque lá no país dele, em Portugal, era tudo muito diferente. Então, eles aprenderam os costumes nativos, que são da terra, naturais daqui, para poder se adequar a essa nova terra, esse novo mundão. Então, é um pequeno texto, vocês fazem uma leitura com calma e, em seguida, vocês respondem a questão número 1, que está na página 44, e as questões 2 e 3 da página 45. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.